Sindasp, Avenida Rio Branco 817 Centro, Florianópolis e Delegacia Sul em Criciúma, na Rua Santo Antônio 141. Bem-vindos a mais este Floripa em Foco com o Sindasp, que acontece ao vivo sempre às terças-feiras a partir da 1h30 da tarde, pelo canal 4 da NET para Florianópolis e também pelo www.tvfloripa.org.br para Florianópolis de novo e o resto do planeta. Nesta semana é com muito prazer que recebemos o Arnoldo Cândido Ramos, coordenador estadual do Sindasp. Tudo bem, Arnoldo? Tudo bem. Se dá licença, eu vou juntar aqui o seu telespectadores, né? Caiu a decoração. Cansado ainda, querido? Já descansado da viagem a Curitibanos? Não pode, né? Na luta a gente nunca cansa. Descansou no domingo de manhã e deu. Foi quantos dias de reunião em Campos Novos mesmo? Foram 3 dias, mas na verdade foram toda a semana, né? Eu fiquei aqui em Florianópolis até quarta-feira, porque tinham algumas rodadas de negociações, mas o restante da coordenação liberada já estava lá fazendo visita na reunião desde segunda-feira, toda a região aí para ser visitada, a região de Campos Novos. O Sindasp tem essa política de visitar a base. A semana retrasada estavam visitando a região sul, Criciúma, né? Que o Marcelo, inclusive, estava contando a respeito. Isso. Todo mês a gente vai a uma região, que as reuniões são itinerantes, cada mês em uma região, e a gente faz a visita naquela região, em toda a base. Certo. E foi uma reunião da Intersa que aconteceu? Não, a reunião foi do Conselho Deliberativo do Sindasp. Conselho Deliberativo. Não foi da Intersa, então? Não. A da Intersa vai acontecer ou já aconteceu, então? Não, a da Intersa, inclusive, ela foi adiada, era para ter sido dia 25 de abril, como a gente não tinha nenhuma proposta, assim, proposta plausível, né, que se pudesse considerar proposta, então ela foi adiada. Nós vamos ter novamente uma rodada de negociação amanhã, que também eu não acredito que seja muito produtiva, mas é uma rodada de negociação. E após essa rodada, amanhã nós vamos nos reunir novamente, já nos reunimos hoje de manhã, a executiva, para que a gente tire algumas deliberações e chame o Conselho para tirar o encaminhamento aí da campanha, urgentemente, aí, conforme o caminho que ela tomar a partir da manhã, urgentemente temos que... A Intersa é a intersindical de 4 sindicatos. Isso, dos sindicatos dos trabalhadores na agricultura. Isso, no estado de Santa Catarina. E estão se reunindo, discutindo agora a database, a campanha salarial. Campanha salarial. Que não está fechada, a database não está já fechada, passou. É 1º de maio, né? Na verdade já estamos com os acordos em aberto, porque já venceu o dia 30 de abril e ainda não fechamos. Se conseguimos fechar essa semana, ainda poderíamos dizer que pelo menos a parte econômica se receberia na data ainda, né? Porque o salário de maio seria agora. Sim. Mas é quase que impossível pelo que se vê. Nós vamos ter que tomar algumas providências. E a reunião da Intersa seria com os representantes da Secretaria de Estado da Agricultura. O secretário nomeou uma pessoa lá para estar dialogando com a gente, por enquanto, aparando algumas coisas meio que individual de cada uma das empresas, mas a gente sabe que essa questão de ficar prolongando isso é uma questão premeditada que nós não temos mais por que aceitar. Assim, queremos proposta mesmo, né? Essas conversas, ninguém está indo lá para tomar cafezinho, muito cafezinho. O salário já não dá mais para tomar um cafezinho, você reajuste, mas a gente, às vezes tem uns amigos, né? Que na TV Floripa vem, toma um cafezinho, então não precisa, o secretário nos chama lá para a gente tomar um cafezinho. Meio caro esse café, né? E até o centro administrativo, com toda uma diretoria para tomar, enfim. E essa reunião de amanhã, quarta-feira, vai ser com quem, exatamente? Com esse moço que o secretário designou? Sim. Ele tem algum poder de resolução ou ele anota tudo? É para anotar e ter divergência. Ele é uma pessoa que é da IPAGRE, ele tem grande conhecimento das empresas, da organização da empresa, né, da parte gerencial da empresa. Ele poderia ajudar bastante o secretário. Mas o que nós queremos é que atenda a nossa pauta de reivindicações, né? Os problemas gerenciais da empresa são das empresas. Nós estamos aí para fiscalizar, esse é o nosso papel, né? E denunciar, quando estiver errado. Não fomos chamados por nenhum governo para gerenciar a empresa. O governo chamou o pessoal deles para gerenciar. Se gerenciam mal, o nosso papel é denunciar.
né? Então, gerenciando mal, a Ipagre, a Cidasc... Temos várias questões e problemas. E principalmente aqui, dói a gente dizer, eu que sou oriundo da Cidasc, dói dizer, mas a Cidasc tem grandes problemas, mais que a Ipagre, bem mais. Dá para publicizar algum assim, Arnoldo? A Cidasc sofreu nos últimos anos do governo do Luiz Henrique, né, da Silveira, um grande desmonte. Um desmonte quase que, eu poderia dizer total, né? Não é total porque a empresa ainda está lá, mas fora de foco, toda fora de foco. Não consegue mais se achar, a própria diretoria que assumiu, não sabe mais nem o sentido para que a empresa. Com várias denúncias, inclusive do Ministério Público, coisas que nos preocupam muito, né? Então, nós já estamos com alguns contatos aí com os parlamentares para que a gente, através de algumas atitudes, consiga resgatar novamente e trazer de volta a Cidasc, trazer esse povo para a casinha aí, porque eles realmente se desnortearam, né? Sim. Acabaram com o intuito principal daquilo que a Cidasc foi criada, né? Que é por alguns grupos dentro da própria empresa que tentaram se adonar da empresa, né? Direcionar empresas para seu benefício próprio, e hoje a empresa está nesse pé, porque, inclusive, para o que eles desviaram a empresa não tem competência para fazer. Sim. A Cidasc, o objetivo dela é fazer extensionismo rural? Não. O extensionismo é feito pela Ipagre. Pela né? Ipagre. Que faz a Cidasc está... A Cidasc ela foi criada para fazer o desenvolvimento agrícola. Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola. A Cidasc tinha parques de máquinas que foram adquiridos. A gente tem uma história disso, né? E isso é longo, se a gente for contar a história do qual ele foi criado, inclusive prevenção das secas, lá nos anos 70, que hoje eles pensaram que nunca mais ia dar seca depois daquelas, né? Venderam tudo. Então, passando esse problema, e está todo mundo, inclusive o secretário da Agricultura, porque a seca... eles que desmontaram uma empresa que tinha toda a estrutura, né, para fazer todo esse trabalho de prevenção. E agora não tem o que fazer. Que ganharam do governo federal, diga-se bem de passagem. Era todas as máquinas do governo que deixou apenas para a Cidasc administrar, e com essa questão da administração política, né, fizeram atrocidades aí, né? E todo esse parque de máquina, desviaram as funções de alguns profissionais dentro da empresa. Hoje a Cidasc ela é mal vista pelo pequeno agricultor, todo no estado, porque ela está fora de foco, fazendo o que não deveria fazer, e o agricultor hoje não pode ver mais a Cidasc. Pessoa que vai lá só fiscalizar, um pobre agricultor que faz um queijozinho por causa da questão sanitária, mas o papel da Cidasc era o inverso, era estar lá ajudando esse agricultor que faz um queijinho, dizer para ele como é que ele faz, né, o desenvolvimento, né, que Sim. tem lá uma ou duas vaquinhas, dizer para ele quando que tem que vacinar, e até ir vacinar mesmo, né, essa vaca, para regular preço, por preços menores, né, só pelo preço de custo, que esse era sim o trabalho para o qual a Cidasc foi fundada. E aí estão empacando a database porque também não tem recursos, estão ocupados? O que diz é que não tem recurso, né? Desses programas antigos que eles já desmontaram aí no governo, hoje tem recursos e eles não podem receber, porque as atividades não tem mais. E tem algumas máquinas que estão trabalhando, que nós não podemos receber esse recurso, porque dentro da empresa não tem mais essas atividades, e os recursos têm. Então, um mau gerenciamento, gerenciaram equipamentos caríssimos na mão de pessoas que nunca viram isso, apenas politicamente, bota-se lá, eu acho que tem que se preservar o profissional, aquele que tem conhecimento técnico, né, para essas coisas, não político. O político não é o local do político. O local do político é outro local, é lá no local dele, né? Sim. E a Cidasc é de abrangência estadual, né, Arnoldo? Estadual. Tem vários escritórios regionais, ou deveria ter? Em todos os municípios, quase, né? Todos os municípios? Todos os municípios. Olha. Principalmente no município pequeno, ela está alojada na prefeitura, ou nas SDR, onde tem. Perto, em quase os 293 municípios? Hoje quase que é para fazer GTA, né? Para transmitir um GTA. Uma guia de transporte de animal. Hoje um animal para ser transportado tem que passar pela cidade, que dá uma guia para que seja transportado. E muito pouca coisa outra, né? Sim. Até a classificação, que era uma atividade que servia ao pequeno agricultor, já está no desmonte. Hoje tem profissionais na Cidasc, desculpe aí a classe dos veterinários, mas não é esse o caminho deles. Eles estão querendo fiscalizar o fiscal, estão querendo virar fazenda. Então, eu não quero mais nem para o frigorífico. Fiscalizar o fiscal. E eles querem que essas empresas contratem o veterinário, para o veterinário fazer, e depois eles vão fiscalizar, ver se esse veterinário contratado pela empresa está fazendo o serviço certo. Eles querem fiscalizar o fiscal, já é mais do que a fazenda, inclusive. Eles querem passar por cima.
Que isso não existe em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Eu acho que nós tínhamos que tocar, voltar para a casinha, como se diz, né? No popular aqui no Chulo, e começar a repensar a atitude. E que hora vai ser essa... Não sei se isso é proposital, para que a empresa venha a ter isso, mas fez falta. Eu já falei aqui em outro programa que esse governo, não estou dizendo se ele é bom ou ruim, mas ele é diferente. Apesar de ser a continuação do Luiz Henrique da Silveira, eles pensam diferente. Ah, é? Pensam diferente. Em que sentido? Mais positivo? Já nos mostraram, inclusive, algumas reuniões que estão preocupados com essa questão da cidade, o que não havia no outro governo, né? Ah, é? Olha, ponto bom isso, então. É, um ponto bom. Pelo menos preocupados eles estão, né? Então, já pensam como a gente em algum sentido, né? Tem uma preocupação, inclusive, do desmonte que aconteceu. Enquanto o outro é só ingerência, só em... E essa reunião que vai ter amanhã, quarta-feira, dia 16, vai ser aonde? Lá na Secretaria da Agricultura. No Saco Grande? Não, fica no Itacorubi, Secretaria da Agricultura. No Itacorubi. E quem é que vai estar lá de representantes dos trabalhadores? Vai estar o representante da executiva de todos esses 4 sindicatos, né, que compõem a Intersindical. Legal. Então vamos para um breve intervalo, Arnoldo. E na volta eu queria saber de você um pouco sobre a pauta de reivindicações, as linhas gerais, sim, que você deve ter de cabeça, né? Com certeza. Com certeza. É o Floripa em Foco ao vivo com o Sindasp na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sindasp, Delegacia Vale do Itajaí, na Rua Hercílio Luz 338 Itajaí, e Delegacia Oeste, na Avenida Getúlio Vargas 94S, Chapecó. Informação, entrevista, notícia, utilidade pública. Floripa em Foco. Sempre nas quintas-feiras, a partir de 2h30. A rotina de quem trabalha para iluminar a sua vida. A hora do Sinergia. E às 3 da tarde, os condomínios, suas regras, necessidades e ações. Sindiconde na TV. Sempre às quintas-feiras, Floripa em Foco, aqui no Canal 4. TV Floripa. Você vê, você ouve, você sente a diferença. Foram usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. Participe. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do UNICEF contra o racismo.
Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. Sindasp, Delegacia Norte, na Rua Abdom Batista, 121, Joinville, e em Jaraguá do Sul, na Avenida Getúlio Vargas, 184. Voltamos com o Floripa em Foco ao vivo com o Sindasp, que acontece ao vivo às terças-feiras a partir da 1h30. Nesta semana estamos conversando com o coordenador estadual do Sindasp, o Arnoldo Ramos Cândido, que está nos trazendo aqui. Por favor, vamos mostrar primeiro já o número 1, que é o Jornal da Intersa, a Intersindical dos Trabalhadores nas Empresas Vinculadas à Secretaria da Agricultura, que é o Sindasp, o SAESC, o Sintagre e também o Sintec. Aqui já é o número 1 do jornal voltado à base, né, para falar da campanha salarial, e o Arnoldo está trazendo em primeira mão a segunda edição do Jornal da Intersa, que circula a partir deste 16 de maio, né? E que é um instrumento para informar os trabalhadores, né? Muni-los de condições de se engajar nessa luta que é de todos aí por melhoria de salários. E falando em salários, né, Arnoldo, você estava mostrando aqui no intervalo, essa tabela aqui que mostra a defasagem salarial desde o início do Plano Real, lá em 95. 30% de defasagem salarial, acumulada? Isso em relação ao INPC do INPC, que já come legal a inflação e tudo. Mesmo assim, pelo INPC, 30% em 12 anos. De defasagem, e esses cálculos foram feitos por um órgão de credibilidade, que é o Diese, né? O Diese que nos fez, isso é oficial do Diese. Mês a mês, né? Mês a mês. Contando quando teve aumento, e mesmo assim 30%. Um aumento de 30% resolveria... Hoje as nossas perdas, né? Aí depois tem que ter um plano de cargos, que também não existe. Claro, o Brasil existe plano de cargo, mas um plano de cargo e salário com a tabela defasada, que é outras coisas que a gente tem que discutir, né? Uma tabela salarial que ninguém fica mais nas empresas. Você faz concurso público, o cara fica lá 2, 3 meses até fazer um outro concurso e ir embora, porque a referência inicial, salarial inicial, é muito baixa. Então está fora do mercado. Não tá mais... Professor não está mais vantajoso, ser enfermeiro não está mais vantajoso, e agora trabalhar na agricultura também. O que será que é vantajoso para trabalhar agora, Arnoldo? Você tem ideia? Existe isso? A iniciativa privada está muito vantajoso, né? Está todo mundo ganhando muito dinheiro, principalmente ser patrão na iniciativa privada. É um país que tem 19 novos milionários por dia, isso, né? Então, uma pesquisa da revista Carta Capital, que no começo do ano aí trouxe um encarte especial. Então, a base privada, para quem é patrão, tá bom. Então o negócio não é trabalhar... na área de serviço, está muito bom. Serviços, né? O negócio não é trabalhar no governo, mas com o governo. Como o governo, aí, seria bom. As fortunas pipocam. Nós temos, isso que você falou tem sentido. As empresas que terceirizam trabalho dentro da IPAGRE, os funcionários foram agora reajustados em 10%, 10,3%, porque foi o reajuste do salário mínimo estadual. E para os funcionários da empresa, estão oferecendo 4,88%, que é o INPC. A metade, menos da metade, do que foi oferecido para os trabalhadores terceirizados. Para onde eles querem levar essa... Né? Pois é. E essa onda de terceirização não vai ter fim, não, Arnoldo? O nosso estado está na contramão dos outros estados, né? Que fizeram isso com antecedência, já viram que estava errado e já voltaram para a linha, né? O nosso agora está na contramão, né? Veio num desgoverno aí do Luiz Henrique da Silveira e está sendo difícil agora de botar nos trilhos, né? Mesmo que tenha intenção, eu não sei se tem esse governo, mas mesmo que tenha, vai ter dificuldade, porque foi um desmando, foi um desmonte total nesses 8 anos. Entregando tudo para entrega. Entrega, literalmente, esse é o verbo. Esse é o verbo. Arnoldo Ramos Cândido,
coordenador estadual do Sindasp, ao vivo aqui no Floripa em Foco do Sindasp, como é toda terça-feira a partir da 1h30. Arnoldo, e essa relação aqui que você trouxe, tem salários acima de 15 mil reais na Sindasp? Isso aí é na Ipagre. Na Ipagre, 15 mil reais? Isso é quase 13 pessoas hoje na Ipagre ganham acima de 15 mil reais. 13? Que profissionais nós temos lá, né? Agrônomos, veterinários. Esse é um salário dessas profissões hoje, dentro dessas empresas. Nós estamos aí, está todo dia na mídia, a mídia batendo que os deputados ganham muitos salários. É um absurdo o salário de um deputado, 20 mil reais. Um profissional da Ipagre, 15 mil. É acima de 15 mil. Isso registrado em carteira, tem mais ajuda de custo, mais... Próximo a isso tem 165 pessoas, bem próximo a isso. Né? Então, tem muito, de perder e a o fôlego. maioria é de perder o fôlego, que você leu ali no jornal que uma grande minoria fica com mais da metade de toda a folha salarial. E aí a gente fica pedindo essa defasagem, que essa defasagem é apenas, né? Sim. A informação que o para Arnoldo... o trabalhador. Os amigos do rei não têm defasagem, né? Não, esses você vê agora... estão acima das leis e da inflação. Está nesse jornal, inclusive, na Ipagre, eles passaram o bônus que tem, os chefes que recebem de 35%, que eles têm 35% de um salário, que é a referência 43, que está hoje em torno de 3.080 e poucos reais, 35 para 55, um aumento de 20%. Esses caras têm um aumento de 20%. Né? A Sindasp também reajustou o salário dos diretores em 20%. Está defasado? Está defasado, mas o nosso também está defasado, e muito defasado. Porque só alguns conseguem, sim, em simples reunião, não, faz uma reunião simplesmente e todo mundo aprova e sai com reajuste. Por que para o trabalhador tem essa dificuldade? O trabalhador lá da ponta, que precisa, que é esse trabalhador que faz a empresa andar, que serve à sociedade catarinense. Porque a informação que você estava falando, que está no jornal, né? Na capa, inclusive, sobre a campanha salarial 2012, fala da grande diferença nos salários que preocupa, né? Na Sindasp, 28% dos trabalhadores detêm 53% de toda a folha de pagamento. Na Sindasp e na Ipagre, 38% comprometem 66% da folha. E quantos trabalhadores tem envolvidos? Você falou em 115 pessoas, próximas de 15 mil reais. E qual é o universo? 165 pessoas ganham entre 10 e 15 mil. E 13 ganham acima de 15 mil, isso na Ipagre. E qual é o universo de trabalhadores lá? 1.240 funcionários na Sindasp, 2.203 funcionários na Ipagre. E isso não tem como combater, eles estão dentro da lei deles e por enquanto está tudo dentro da lei? Em torno de 3.500. Dentro da lei, para quem faz a lei, é irrisório. Por isso que às vezes a gente fala lei. Não tem como a gente ser legalista, porque a lei na mão de certas pessoas é impossível, né? Ela vira ditadura, né? Ela vira uma... Sim. 165 pessoas com salário próximo de 15 mil reais. E o que está na pauta de reivindicação dos trabalhadores? Qual é o aumento? Nós estamos pedindo o mesmo reajuste que foi o salário mínimo, 14,13%, que é a metade das nossas perdas, menos da metade das nossas perdas. Né? Sim. E isso elevaria o piso para quanto, o piso inicial, Arnoldo? Já tem esse cálculo para quanto subiria o piso inicial? O piso inicial hoje das empresas está no salário mínimo. Salário mínimo. Não está mais baixo porque existe, né, o salário mínimo. E hoje existe o salário mínimo estadual ainda, né? A maioria são muito próximos disso, os funcionários de campo. 725. Que é um absurdo, né? Antigamente você dizia que trabalhar numa empresa pública era excelente. Hoje, esses trabalhadores, sim, a maioria dos trabalhadores são próximos a isso. Bom, o Sintagre, o Saesc, o Sintec e também o Sindasp estão trabalhando junto com a categoria, informando. Qual vai ser o próximo passo? É fazer novas assembleias a partir dessa reunião de amanhã? A partir da reunião da manhã, amanhã à tarde, após a reunião, nós vamos nos reunir a executiva, né, que hoje a gente já se reuniu, tirou alguns encaminhamentos, nós ficamos para pôr esses encaminhamentos efetivamente amanhã. Né? Amanhã a gente vai encaminhá-los eles definitivamente, porque nós temos essa conversa no meio, então a gente vai aguardar essa conversa, ver o que vai sair dessa conversa amanhã, para a gente acabar de fazer os nossos
né? E chamar o conselho, que nós temos um conselho também, da Intersindical, que todos os sindicatos têm um conselho, que são coordenadores de todas as regiões do Estado, que a gente vai chamar aqui para Florianópolis, esse conselho, para nós tirar a deliberação de como proceder daqui para frente. Qual encaminhamento vamos dar à campanha daqui para frente. Muito bem, senhor Arnoldo. Arnoldo Cândido Ramos, coordenador estadual do Sindasp, ao vivo aqui no Floripa em Foco, como é toda terça-feira, à 1h30. Para fechar, faltou dar algum informe sobre a campanha salarial, mandar um alô para alguém, Arnoldo? Campanha salarial aí das empresas privadas, eu acho que está encerrando o prazo até o dia 31 de maio, fechar o acordo passado, né? As empresas, muitas empresas ainda não se interessaram, algumas estão pondo dificuldade. A gente está fechando isso para eliminar o passivo de uma convenção que não foi fechada na Grande Florianópolis, que a gente já discutiu aqui várias vezes. Faz um ano, né? Isso. Um outro assunto é sobre a reunião do Conselho, né? Tivemos uma assembleia, inclusive, nessa reunião, uma assembleia de prestação de contas, da gestão 2008-2011, aprovada, né? Agora, recentemente, foi? Foi lá em Campos Novos também. Essa em Campos Novos, sim, na última semana. Então, aprovadas as contas dessa reunião do Conselho, né? Foi excelente. Foram 3 dias, um dia de formação com o Ricardo Velho, excelente, sim. O formador também. Tivemos... Então, foi muito proveitoso, apesar de cansativo, né? Foram 3 dias, bem exaustivos, até altas horas da noite, algumas vezes, mas foi proveitoso. Queremos agradecer tanto ao Ricardo Velho como a todos, né, que participaram e contribuíram. Quantas pessoas mais ou menos estiveram reunidas lá? Tiveram de trabalhadores próximo a 100 pessoas no dia da Assembleia, né? Do nosso conselho, em torno de quase 50 pessoas. Olha, bem expressivo, hein? Deu um significativo aumento na população de Campos Novos, né? Movimentou a cidade. Movimentou um pouco. Parabéns, legal. Obrigado pela presença, Arnoldo. E eu que agradeço o espaço. Imagina. Obrigado, boa tarde a todos vocês. E não percam a reprise logo mais a partir das 22 horas deste Floripa em Foco com o Sindasp, aqui na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sindasp, Avenida Rio Branco 817 Centro, Florianópolis e Delegacia Sul em Criciúma, na Rua Santo Antônio 141.